Olá pessoal, estamos de volta com mais um Patrícia Baroni e hoje com um programa especial para você. Vamos lá? Bem, hoje eu tenho o maior prazer de levar para vocês algumas das obras que o professor Manuel Antunes realizou aqui em São José do Rio Preto. E hoje nós vamos começar falando com o nosso amigo o Rui Guimarães, que foi um dos secretários deles e de esporte na década de 80. Rui, para a gente é um grande prazer estar falando com você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da administração do professor Manuel Antunes, desde o começo dele, como que foi essa tua gestão junto com ele também de secretário. Então, o professor Manuel Antunes era uma pessoa dedicada ao esporte. Eu tenho 70 anos de Rio Preto, eu acho que o prefeito que mais deu apoio ao esporte foi o Manuel Antunes. Ele construiu ginásio, nós estamos aqui em frente ao centro de eventos, nós temos o Júpiter Olímpico, ele construiu campos de futebol nas periferias, sempre ajudando e sempre com a ideia dele voltada para o esporte, para tirar o jovem da rua. Sim. Então o Mané fez muita coisa para o esporte, que até hoje ainda tem aí o Júpiter Olímpico, tem o ginásio Antônio Carlos Montanhês, tem o ginásio Alberto Secone, tudo na época do professor Manuel Antunes. E me fala uma coisa, você como secretário trabalhou do lado dele mais de 4 anos. Como que era estar com o professor Manuel Antunes? O humor dele, com a cidade, com os munícipes? O Mané era uma pessoa muito bacana, é um político diferente, uma pessoa que atendia todo mundo bem, o seu secretariado, atendia os vereadores da Câmara quando queria falar com ele no gabinete. Ele era uma pessoa que, às vezes, ele ouvia mais do que ele falava. Era uma pessoa inteligente, ele sabia o que o povo queria, estava sempre... E tinha detalhes, era um prefeito que não tinha guarda-costa, ele andava sempre com um ou outro amigo, assim, ele, uma pessoa livre, descontraída, sem preocupação com as coisas, se as pessoas estavam revoltadas, não, ele era um cara diferente. E a gente lembra um dia num desfile de 7 de setembro, o comandante da polícia, nós estávamos em cima do palanque lá, ia dar o início do desfile de 7 de setembro, o comandante chegou, parou uma viatura, um jipe aberto, convidou, falou, professor, o senhor sobe aqui comigo no jipe que nós vamos dar abertura ao desfile de 7 de setembro. O Mané subiu, muito elegante, de terno, e fizeram a abertura do desfile. Tinha muita gente na Avenida Badibacite, você não vê uma pessoa vaiar, falar nada, ele não tinha medo do povo, não, era uma pessoa tranquila. Então desfilava em cima do carro, abertura, o povo até aplaudia ele. Ele ficou 10 anos, né, como prefeito, é isso? 10 anos, é. O Mané tem uma historinha que nós vinha vindo uma delegação de secretários com ele, vinha vindo de São Paulo a trabalho, e parou num restaurante na beira da estrada para almoçar. E o pessoal almoçou tudo. Aí ele pegou e falou pro garçom assim, ó, traz a conta aí, quanto é que deu? Aí o garçom trouxe a conta, ele pegou, virou e falou pro garçom assim, ó, você vai fazer uma nota fiscal para a Prefeitura de São José do Rio Preto, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. O garçom olhou para ele assim, falou para ele assim, o senhor quer que aumenta quanto? Aí nós ficamos olhando para ele assim, ele pegou e falou assim, ó, eu quero que abaixe o preço, dá um desconto bom. Aí o sujeito foi para lá, aí ele perguntou para um dos secretários lá, quem que é esse homem aí? Falou, é o prefeito de Rio Preto. Falou, nossa, mas todo mundo vem aqui, aumenta a nota fiscal, ele chega aqui e pede desconto. Então, diferente, né? É um político diferente, né? Com certeza. Recentemente vocês estiveram junto no Mercadão, foi um dos últimos eventos que ele participou? O Mané, todo evento que tinha, que a gente sempre realizou alguma exposição de fotografias, exposição aí, um dos últimos foi a apresentação do tiro de guerra de Rio Preto. Nós prestamos uma homenagem ao tiro de guerra. E o professor Manel a gente convidava, cedinho ele já estava lá.
Então ele participou e inclusive ele levou o boné, ele foi atirador também, tempo de jovem. Então ele tinha o maior carinho pelo tiro de guerra. O tiro de guerra na época dele recebia as verbas e o pessoal quando precisava de alguma coisa assim, urgente, falava com ele, já no dia seguinte estava solucionado o problema. Campos de botes também que ele fez aqui em São José do Rio Preto, você participou? Não, o campo de bote, eu me lembro que tinha um campo de bote aqui perto da Avenida Potirendaba, que eu lembro que tinha, né? Mas o campo de bote eu quase não acompanhava essa parte. Eu não jogava bote? Não jogava. Então a gente via que campo de malha foi feito também, campo de malha. Tinha até, ele colocou umas mesas na beira da represa ali e a turma jogava dama, jogo de dama. Ele era doido por causa de jogo de dama. Falava assim, ó, o jogo de dama é um jogo que a pessoa mexe com o cérebro. Então, você chegar nos lugares, sempre tinha um lugar, tinha uma mesa e tinha as pessoas jogando dama. Você falou assim, todas as quadras cobertas, né? Que ele deixou todas as quadras das escolas, também foi inaugurado algumas escolas, e na época dele. E também tem o lado social, né? Que a dona Nazira fazia também muito bem. A dona Nazira, nessa época do frio, né? A campanha do agasalho, né? Agasalho, roupa, esse pessoal. E na época do Natal também. No Natal, uma vez, nós fizemos uma festa lá no Eldorado, lá no Polo Esportivo do Eldorado. Juntou um monte de gente. O Papai Noel chegou de helicóptero. Nós conseguimos um helicóptero da Força e Luz, emprestou um helicóptero. Papai Noel sobrevoou o helicóptero. Olha, aquilo, você vê que festa. E nós tínhamos ajuda na época, tinha gente que colaborava, a família Sinibaldi, os presentes para as crianças. Então, o Mané é aquele slogan, é Mané do povo, ele é do povo. Me fala um pouquinho da Rio Pretídeis e das Olimpíadas também. A Rio Pretídeis, em 1984, a primeira Rio Pretídeis, nós fizemos a abertura lá no ginásio do Palestra. Ali dentro do ginásio, eu acho que tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas dentro do ginásio. O ginásio foi num domingo à tarde para a noite, ficou gente pro lado de fora, não coube o pessoal. Aí ele conta numa gravação para mim que os políticos queriam fazer hasteamento da bandeira e ele não escolheu nenhum político na hora, ele escolheu pessoas simples. O Mané sempre foi da simplicidade. O Mané do povo. O Mané do povo. Então foi uma festa bonita, depois teve um baile. Começou um baile no domingo, 9 horas da noite, acabou no outro dia cedo, na segunda-feira, né? Foi uma festa maravilhosa, o povo, depois, na semana já começaram as competições, depois no final da Rio Pretídeis teve a entrega de medalhas. Foi um negócio que não podia acabar, não podia, ele sempre reclamava pra gente, ó, deixaram a Rio Pretídeis de lado, e ele colocou o nome de Rio Pretídeis, não tem nada a ver com ninguém. É Rio Preto, Rio Pretídeis. E as Olimpíadas? As Olimpíadas, nós fizemos uma entrevista com ele na época das Olimpíadas e ele, muito entusiasta, ele falou, apesar da dificuldade que o país se encontra, tudo, agora não é por causa disso que não vai fazer nada, vai ficar tudo paralisado. O Mané falou, não, o esporte tem que realizar. E ele fala na gravação comigo que ele tinha certeza que o Brasil ia fazer o sucesso. Agora, não sei se vocês sabem, o Mané, existiu uma escola de samba em Rio Preto, na época do carnaval, ele gostava de carnaval também, participava, ia no palestra. Sambava também? Não, ele sempre estava com a dona Nazira, ele ia no palestra. Só para ver? Né? Para ver, mas lá no bairro dele tinha uma escola de samba, chamava Gato Verde. Aí a turma pegava e falava assim, por que Gato Verde? Aí, quem foi que inventou isso aí? Você acredita que foi ele que deu a ideia? Olha. Como é que vai chamar essa escola de samba? Lá perto da casa dele, lá. Tinha um barracão lá, a escola ensaiava lá. Vai chamar Gato Verde. Você precisa de ver que interessante. Ele tinha umas ideias assim, que é espetacular, que nem o Júpiter Olímpico, né? Não era para chamar o nome de uma pessoa lá, de um político, coisa, não. Júpiter Olímpico. E por que será que foi Júpiter Olímpico? A gente não sabe por causa do tamanho, né? Acho que é por causa do tamanho
da cobertura que fez lá das quadras, né? Então o Mané é isso aí. O Mané é uma pessoa diferente e muitas vezes, quando ele quis sair candidato a deputado, eu falei, professor, não vai dar certo o senhor sair deputado federal. O que o senhor vai fazer lá em Brasília? Você vai fazer o que com essa honestidade? Ele parou assim, ele deu uma pensada, virou e falou para mim assim, ó, eu entrando, vai ter um corrupto a menos, ele falou. Pois é. Mas me fala uma coisa, eu sei da tua convivência com a família do professor e deixou saudades do professor, né? Ah, sim, nós fomos pegos de surpresa, né? Porque ele nunca reclamava de nada, o Mané não reclamava que ele sentia isso, sentia aquilo, sempre daquele mesmo jeito, né? Bacana, sorridente, assim, às vezes contava uma piada, a gente fazia uma brincadeira com ele e ele nunca, a gente não esperava, nós fomos pegos de surpresa, que nem a família dele, viu? A gente não esperava, pensava que o Mané ia passar de 100 anos, né? Mas nós vivemos grandes momentos, uma pessoa que a gente não vai esquecer fácil, não vai esquecer. É considerado, o Mané tem muitos amigos aqui em Rio Preto, que ele é considerado como uma pessoa da família. Ele era convidado para ser padrinho de casamento, ixi, o pessoal chamava ele nas festas, ele participava de tudo. Ele não recusava convite, né? Ele era o Mané do povo mesmo. Mané do povo.